perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pai do Senhor Jesus, boa noite. Pescadores aí, né? Profissionais, né, Renato? Aprendizes de pesca também, né? Não é, David? Cadê David? Né? Né? Glória a Deus por isso. Né? Que bom, né, irmãos? Rapaz, não é porque tá muito grande para ser de Duda, né? Não é porque tá grande demais. Duda hoje perdeu, foi pescar com a esposa pegou uma tilápia grande e ele nada, tá vendo? Ô, Duda, tem que orar mais, isso que tá ruim o negócio aí, viu? Tem que orar mais. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Como é bom revê-los, né? Como é bom ter esse momento de homens na igreja. Como tá lindo, né? Era pra me ter vindo com a camisa de pescador, né? Mas, glória a Deus por isso, né? Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Coloca um fundo musical aí, Duda. Glória a Deus. E como é bom estar entre irmãos, entre amigos. E como é bom poder adorar a Deus numa quarta-feira de feriado, né? Pelo menos alguns tiveram feriado, né? Eu não, né? Homem de feriado é que nem estrela cadente, né? Toda vez que passa, a mulher pede alguma coisa, né? E hoje ela disse, bora pintar um apartamento, amor. Só no meu feriado, né? E aí a gente tava pintando apartamento, mas foi uma benção. Glória a Deus! Vamos abrir a Bíblia. Juízes 11. Interessante que eu tinha essa palavra no coração antes de saber que a gente ia ter um culto hoje, tá, gente? Juízes 11. Nós vamos falar sobre um dos juízes de Israel, chamado Jefté. Mas como eu tô gostando dessa decoração, viu? Gosto de macho. Olha o copo de show para tomar água, vi. É pra aí. Agora tem que ser água da torneira. Água de macho. Não, água de barreiro. Ah, é bruto o negócio. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim: Jefté era um guerreiro corajoso. Ele era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meus irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de vadios que se uniram a ele. Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa palavra. Você possa nos guiar, nos orientar, trazer direção às nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, que script, né? Que história de vida, que início de vida tão pesado, tão cruel. Não é? Jefté era filho de uma prostituta. E aí a esposa de Gileade, seu pai, teve muitos filhos. O que é que eles fizeram? Expulsaram Jefté de perto da família. Expulsaram ele, vá para longe daqui. Nós não vamos dividir a nossa herança com você. Em outras palavras, se você ficar aqui, nós vamos te matar, Jefté. E aí Jefté foge para uma terra que ele não conhecia. E de repente ele se junta. Olha o título que a Bíblia dá do grupo que ele se junta. Com um monte de vadios. Olha o título. Um monte de vadios. Não é? E aí, se nós acabássemos essa história por aqui, se nós pudéssemos apostar no futuro desse homem, qual seria? Um homem que é expulso de casa e que se junta e começa a chefiar
um bando de vadios. Certamente nós diríamos, o cara se perdeu, o cara morreu, o cara virou um doidão, né? O cara virou alguém, né, que perdeu a sua vida. Era um cara sem família, era um cara sem amor, era um cara sem nada, era um cara traumatizado. Mas a despeito do início ruim da vida de Jefté, de vítima da vida, ele se transformou em um herói da fé. E eu queria falar sobre isso hoje. Como sair da situação de vítima para se tornar um herói de fé? Porque Gideão fez isso. Jefté fez isso. Ele refez o seu destino. Ele reescreveu a sua história. Ele refez a sua vida. Então hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que está na hora de você parar de ser refém da sua vida e se tornar o protagonista dela. Diga amém. Olha para o seu irmão, diga assim, está na hora. Está na hora. Assim como Gideão, irmãos, nós nascemos para dar errado. Por que, pastor? Primeiro, porque nós nascemos com a semente do pecado. Com 2 anos aqui, quem era aquele menino perigoso? Depois ficou melhorzinho. Quem aqui? Quem é que se entrega? Hein? Olha, tem um aqui, tem outro ali. Né? Do quê? Né? Cara, a gente nasce com a semente do pecado. A gente nasce com a habilidade de fazer o mal, de mentir, de brigar. A gente nasce, às vezes, de forma errada, sem os nossos pais estiverem casados, ou às vezes um abuso, às vezes um estupro. Nós nascemos de forma errada. Nós nascemos com a semente do pecado. Mesmo alguém que nasce, sabe, em um berço de pais, com os pais tementes a Deus, a vida dá um jeito de te atacar, de te fazer sofrer. Ei, o ser humano nasce predestinado ao erro, porque ele nasce com a semente do pecado. E glória a Deus que Jesus nos encontra nesse percurso da vida e ajuda e nos ajeita por dentro e por fora. Diga amém. Sabe como, Gideão? Nós somos assim. Gideão quer aparecer aqui a posto, né? Como Jefté, nós somos assim. Histórias de vida. Se nós parássemos para perguntar a história de vida de cada um aqui, certamente tinham grandes lutas, grandes processos, grandes problemas, porque viver é assim. Mas a grande destaque na vida de Jefté, o grande segredo nesse texto que nós lemos, é que nós podemos mudar a nossa história. Olha para o seu irmão e diga assim, você pode mudar a sua história. Como assim, pastor? Como é que a Bíblia chama Jefté? Filho de uma prostituta, foragido da sua casa, vadio e líder dos vadios. Olha que título bacana. A Bíblia fala que ele é assim. Sabe como a Bíblia termina de falar dele? Hebreus capítulo 11. Nos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Tem histórico dos grandes heróis da fé. E lá no versículo 32, diz assim, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão apareceu, que Baraque, que Sansão,
que Jefté, que Davi, que Samuel, que os profetas tiveram. Irmãos, como é que a Bíblia termina? Falando de Jefté, equiparando ele a Davi, equiparando ele a Sansão, equiparando ele aos grandes homens, a Gideão, equiparando eles. O diabo disse: você vai ser vadio. Deus entra na história de Jefté e faz dele um herói da fé, a semelhança dos grandes homens da Bíblia. Diga amém. Diga glória. Não, como a Bíblia termina de falar dele, gente. Isso aqui é Deus falando dele, gente. Versículo 33, pela fé, gente, eles conquistaram reinos. Foi na força do seu braço? Não, foi pela fé. Governaram com justiça. Eles receberam promessas. Eles fecharam a boca de leões. Eles apagaram chamas de fogo. Escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Diga: Jefté se tornou esse grande herói. Diga amém. Aleluia! E por que isso aconteceu, pastor, na vida de Jefté? Porque a graça de Deus o encontrou, o achou. A graça de Deus achou Jefté. Deus o elevou a um homem de fé e transformou a sua vida. Eu gosto disso, tá, gente? Olha para o seu irmão e diga, pergunte assim: a graça de Deus já te achou? A gente tem que se acostumar. Ela te achou. Aleluia! Por que isso aconteceu, pastor? Porque a graça de Deus o alcançou. Segundo, porque ele respondeu a ela. Decisões, valores diários. Jefté respondeu a uma convocação de Deus. Não é como a vida lhe tratou que você vai terminar, mas é como você responde a Deus, a vida em Deus. Não é como a vida te tratou que isso vai terminar, mas é como você responde a vida na perspectiva de Deus. Diga amém. Como isso aconteceu? Como um chefe de vadio se transformou num herói da fé? Primeiro, ele teve que tomar uma decisão a respeito do seu passado. A Bíblia diz que ele fugiu, virou chefe de vadios, e de repente, seu país precisa dele, a sua nação, seu povo de Gileade. E esse povo vai atrás de Jefté. Esse mesmo povo que expulsou Jefté a risco de ser morto. Esse mesmo povo que maltratou Jefté, agora vai atrás de Jefté e pede ajuda. Muitos de nós diriam não. Muitos de nós agiríamos com a carne. Muitos de nós agiríamos com a razão. Nos negaríamos. Por que isso aconteceu? Porque ele teve que tomar uma decisão a respeito do seu passado. Ele teve que entender que há mais poder no perdão do que na vingança. Ele teve que abrir mão do seu rancor, da sua amargura do passado, da sua mágoa, dos seus argumentos, das suas percas, do passado que afligia ele, da dor que já afligiu a ele, de quanto ele foi traído, de quanto ele foi roubado, de quanto ele perdeu recursos. Ele teve que reagir a respeito do seu passado e abrir mão pelo reino de Deus. Quem quer virar herói aqui da fé? Diga amém, eu quero. Quem quer ter uma vida transformada ao ponto de que Deus olhe para você e diga: você é um grande homem de Deus, assim como os outros que já passaram pela terra.
Você precisa, em primeiro ponto, tomar decisões certas a respeito do seu passado. A sua história de vida vai travar enquanto você não se livrar do passado, das raízes de amargura. Diga amém. Olha os caras que fizeram isso. Moisés teve que abrir a mão do seu passado, sim ou não? José, muito. Davi, teve que abrir mão do seu passado. Segundo ponto, você não pode ter medo de assumir o protagonismo da sua vida. Você não pode ter medo de assumir o protagonismo da sua vida. Sabe, as pessoas chegaram para Jefté e disseram assim: os amonitas estão nos atacando, nos defenda. Ele disse assim: eu vou e vos defenderei em nome do Senhor. Você não pode ter medo de assumir o protagonismo da sua vida. Ninguém vai te carregar. Ninguém vai, puxar você para uma condição maior. Não existe isso. As bênçãos de Deus não vêm como um vento. Ei! Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Muitas vezes nós queremos pessoas que assumam o nosso lugar para nos dar algo. Muitas vezes nós queremos que o pastor ore enquanto nós não oramos. Nós queremos alguém para que façam a gente prosperar. Ei, não é a outra pessoa. Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Diga amém. Você precisa se expor. Você precisa não ter medo de dar a cara a tapa. Olha que linguagem tão máscula. Você precisa, está disposto a fazer o que for necessário. Você precisa assumir o protagonismo em fé com Deus. Eu não estou falando de alguém que bate no peito assim: eu vou, eu posso, eu faço. Isso é arrogância e você vai cair, porque leva à ruína. Mas é um protagonismo em Deus. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelas minhas finanças, vou lutar as minhas guerras. Eu quero ser protagonista da minha vida no Senhor Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa ser o protagonista. Em uma sociedade em que todo mundo quer ser vítima, vítima não pode ser herói. Terceiro, Jefté, embora guerreiro, ele sempre queria soluções de paz. Por quê, pastor? Porque ele estava seguro de que Deus estava ao seu lado. Você tem essa segurança? Hein? Que Deus está ao seu lado. Segurança. Pastor, por que ele tinha essa segurança? Porque ele chegou para o rei Amonita e diz assim: ei, rei. O rei Amonita queria que Gideão devolvesse as terras que eram por 300 anos de Israel. Gideão não, Jefté. E aí Jefté diz: ei, quem nos deu a terra foi o Senhor. E é sobre a sua palavra e sobre essa verdade que eu vou contra você. Estar seguro de que Deus está ao seu lado, estar seguro de que Satanás não tem legalidades na sua vida. Segurança em Deus, segurança nele, sabendo que o diabo não tem nada na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua história. Porque senão você não tem segurança. Segurança em Deus é quando nós sabemos que o diabo não tem nada em nossas vidas, irmãos. Quando Jesus, na noite que foi traído, e Judas vem com os soldados de Israel, Jesus olha e diz, Jesus olha para aquela situação e diz que eis aí
príncipe desse mundo, se referindo a Satanás. Eis que o príncipe desse mundo está aqui. E aí Jesus fala algo muito forte, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Então, segurança em Deus é poder olhar nos olhos do mal, nos olhos de Satanás e dizer: você não tem nada em mim. Segurança em Deus, diga amém. Quarta verdade que transformou o Gideão no homem, no herói da fé. Querendo pegar. Está no versículo 29. Antes, versículo 28, o rei Amon não deu atenção à mensagem de Jefté e marchou contra Jefté. No versículo 29, então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Repita comigo essa palavra: se apossou. O que significa se apossar, pastor? Se apoderar, tomar como seu, decidir por, estabelecer, definir seus passos. O Espírito Santo se apossa de Jefté. Olhe para o seu irmão e diga: o Espírito Santo já se apossou de você. Completamente. Totalmente. Eu não estou falando de algo raso. Eu estou falando de uma vida sob posse de Deus. Onde até o que você pensa é Deus quem governa. Onde até o que você veste é Deus quem governa. Pastor, isso é fanatismo. É isso mesmo que eu quero dizer. Se apossou, se apoderar, tomou posse, estabeleceu, decide sobre, define sobre. O Espírito Santo se apossa de Jefté para eles vencer as guerras que estavam sendo propostas na sua vida. Quinto e último passo de Gideão. E essa aqui é a mais forte. De Gideão não, de Jefté. Aleluia. Gideão está uma bênção hoje. Aprender a fazer das entregas o caminho para as nossas conquistas. Como assim, pastor? Quando o Espírito Santo se aposta de Jefté e ele avança contra os amonitas, a Bíblia fala que ele rasga o seu coração e ele faz um voto a Deus. E ele grita: Senhor, se tu me entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Se regressarei vitorioso e eu oferecerei como holocausto, como consagração em outras traduções, em outras versões. Sabe, ele abre a porta do seu coração, ele abre aquilo que ele tinha de mais precioso, que por incrível que pareça, mesmo sendo alguém expulso de uma família, Jefté tinha a sua família e a amava profundamente. Porque mais na frente nós vemos que a filha de Jefté, a única filha que vai ao encontro dele, e quando ele vê a sua filha, ele rasga as suas vestes, ele grita, ele chora, porque agora tem que consagrar ao Senhor a sua única filha, porque fez um voto a Deus. Então, a família de Jefté era algo que ele amava, mas ele abriu o coração. E ele diz: Senhor, abre o meu tesouro e tire o que o Senhor quiser. Abre o meu tesouro e tire o que o Senhor quiser. Ele aprendeu a fazer das entregas o caminho para a conquista.
sabe, na calculadora do céu. E eu quero que você memorize isso. Somos medidos por nossas entregas e não pelas nossas conquistas. Quem quer sair de uma posição de vadio para estar entre os heróis da fé? Diga amém. Quem quer sair de um lugar esquecido, fugido, para entrar nas salas de honra do próprio Deus? O último passo é aprender a fazer das entregas da sua vida o caminho para as conquistas. Diga amém. E eu quero agora que você fique de pé. Por que a gente veio para cá hoje? Para se, para se relacionar, fazer daqui a pouco comer um lanchinho ali, amém? O menino novo tudo rindo. Aí come, viu? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. A gente veio para ouvir uma palavra de Deus. E o nosso Deus diz que não cai um cabelo, não é? Se volta, essa aí não aplica para tu não, mas está valendo, né, se volta? Eu também estou ficando meio careca, graças a Deus, né? Cara, tudo acontece com a permissão de Deus. Se tudo acontece com a permissão de Deus, e você está aqui hoje com a permissão de Deus, é porque Deus te trouxe aqui em primeira instância para ouvir o que nós acabamos de falar. Para ouvir que Deus ele quer mudar a tua vida. Deus ele quer te transformar de nada para um herói. Deus quer te transformar, talvez uma pessoa... Ah, pastor, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, mas o seu coração está a zero. Talvez você tenha traumas, você perdeu coisas, você foi traído, você não foi bem financeiramente, e Deus está dizendo hoje, que hoje Ele quer transformar a sua vida do nada a herói. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te mudar. Ele fez isso em Jefté. Te trouxe aqui para dizer isso. Eu fiz com aquele Zé Ninguém. Filho de prostituta que estava isolado. Chefe de vadios. Eu mudei a vida dele. Eu posso mudar a sua. Eu posso transformar a sua vida, transformar o seu coração. Talvez você tenha coisas, mas lá dentro está um vazio. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer mudar o script da tua vida, da tua casa, da tua família. Mas você precisa trilhar alguns passos. Primeiro, você precisa tomar uma decisão a respeito do seu passado. Se passou, passou. Deus faz coisas novas. Viva no novidade de vida. Não deixe raízes de amargura, de tristeza, de dor, te perseguirem. É você que tem que dar um basta, não sou eu. Não é alguém de fora. Segundo, você tem que assumir o protagonismo na sua vida. Se não deu certo até hoje, foi até hoje, porque daqui para frente eu vou assumir o protagonismo na minha vida em Deus. Aleluia. Terceiro, você precisa estar seguro de que Deus está ao seu lado. Completamente convicto que Ele está do seu lado. Satanás não pode ter nada seu. Quarto, permitir que Deus se aposse de você completamente. Quinto, aprender a fazer concessões.
e entregar a Deus coisas do seu tesouro, pessoal. Diga amém. Eu quero que você coloque a mão no seu coração assim. E você comece a orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes por que os teus filhos vieram até aqui. E tu sabes por que eu estou falando, Senhor, essas palavras. Que tanto me impactou durante essa semana, Senhor. Tu sabe que os teus filhos estão aqui, Senhor Deus. Estão carentes da sua presença. Estão carentes da sua voz, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar esses homens que aqui estão. Eu creio que o Senhor vai mudar a vida deles. Eu creio que o Senhor vai transformá-los. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus eles se livrarão do passado. Eles tomarão uma decisão a respeito do passado, Senhor. Eu creio que eles não terão medo de assumir o protagonismo de suas histórias. Eu creio, Senhor, que o diabo não vai ter acesso à vida deles. E eles estarão seguros que Deus está ao seu lado. Eu creio que eles vão se permitir ser apossados pelo teu Santo Espírito. Eu creio que o seu coração, Senhor, os seus corações, Senhor, aprenderão a fazer concessões e entregas por causa do reino do Senhor. Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos agora, Senhor. Que o Senhor Deus ache os Jefité, Senhor, escondidos, bagunçados pela vida, Senhor. Que o Senhor dê coragem aos teus filhos para eles se reposicionarem, Senhor. Coragem para vir aqui na frente. Coragem para estar dentro do teu altar. Coragem, Senhor, para dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coragem para seguir uma vida comprometida com Jesus Cristo. Coragem para esquecer as coisas que passaram. Eis que tu se fez novo. Coragem, Senhor, para fazer concessões. Coragem para abrir mão de suas vidas, para viver uma vida maior em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo e abençoo os teus filhos, que eles se tornem, Senhor Deus, os heróis de fé que as suas famílias precisam. Que eles se tornem os heróis de fé que as suas casas precisam, que o seu trabalho precisa, que a sua igreja precisa, que a sua cidade precisa. Que o Senhor levante pessoas, Senhor, e que o mundo diga como isso aconteceu. E você vai dizer como Jefté, é a graça de Deus que me alcançou e eu respondi a ela. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor.